Se você está querendo desapegar dos fios e não quer se preocupar com bateria, alcance, qualidade e está querendo fugir dos fones de ouvido de entrada, eu te apresento os fones de ouvido TWS PH426, que são da linha Pulse da Multilaser. Eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás quando eu adquiri esse fone, mas agora, depois de já ter testado, eu posso te afirmar que ele entrega tudo o que ele promete e com certeza é bem superior a fones de ouvido de entrada. E se você quer saber mais sobre esse fone e quer saber se ele é o ideal para sua rotina, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que no final você vai ter todas as informações necessárias para saber se o PH426 é o ideal aí para sua rotina. E lembrando, se quer ficar por dentro dos melhores produtos pelos melhores preços, se inscreve aqui no canal, porque aqui você fica por dentro dos melhores produtos sempre por um preço que cabe no seu bolso. Eu sou o Lucas Marques e esse é o Testando para você. E agora, começando já pelo mais importante, por ser um fone de ouvido, o que a gente quer saber é a qualidade sonora. Por a gente ter que desembolsar um pouquinho a mais para adquirir esse fone, eu fiquei com receio de ele não ter uma qualidade tão interessante. Mas no momento em que eu conectei ele no meu celular pela primeira vez, já deu para notar a diferença de um fone de ouvido de entrada por um fone de ouvido que a gente precisa desembolsar um pouquinho a mais. Você consegue sentir os graves, consegue sentir os médios, consegue sentir os agudos. Ele não vem com equalização nele mesmo, mas você pode baixar um equalizador no seu celular para estar otimizando ainda mais, deixando o seu fone aí da forma que você quiser. Fora também que ele tem um volume bem alto, né? A gente testou aqui outros fones, é até perigoso se você estiver usando ele no volume máximo prejudicar a sua audição, tá? Então, quando você comprar ele aí, não usa ele no volume máximo porque ele é realmente bem alto. Eu mostrei no unboxing um pouco da qualidade desse fone, né? Vou deixar aí na tela mostrando alguns takes dele para você já ter uma noção aí de como que é a qualidade dele. Eu me surpreendi bastante. Ele é maior, ele é um pouco mais pesado, o material é de excelente qualidade. Eu já até deixei cair algumas vezes no chão e não deu nenhum problema, né? Não é aquele plástico que, se você acabar derrubando ele, vai quebrar logo de cara. Ele tem uma qualidade realmente muito boa, compatível com o valor dele. Ao contrário de fones de ouvido de entrada, que você tem que ficar se matando para apertar o botãozinho dele aqui, esse fone aqui você simplesmente encosta, ele já funciona. E eu achei isso maravilhoso, ele não falha, né? Muitas vezes a gente compra fones aí baratos, a gente aperta o botão diversas vezes em cima e embaixo e o fone falha várias vezes para poder receber o comando, né? Então, PH426, mais um ponto positivo para você. E ele tem as borrachas de isolamento aqui, juntando com o ANC. Eu coloquei o fone de ouvido, fui testar a primeira vez, o pessoal tava falando comigo, eu nem escutei o que o pessoal tava falando, de tão bom que é o isolamento desse fone. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho sobre o ANC. Uma das características desse fone é que ele tem uma autonomia de 24 horas de duração. E para mim, que não uso muito, geralmente eu devo usar mais ou menos uma horinha por dia, 1h30 no máximo, 24 horas de autonomia, e de fato ele tem. Eu vou estar mostrando aqui mais pra frente no vídeo. Não precisei recarregar no tempo que eu usei. Então, se você é uma pessoa que usa de uma forma um pouco mais casual, né, você vai conseguir basicamente usar ele aí umas 2, 3, um mês, dependendo aí do quanto que você usa. E ele também é bem leve, né? Por mais que ele tenha um material mais resistente do que um fone de ouvido de entrada, ele é bem leve, então você pode usar ele durante horas, que não vai incomodar. E também a caixinha dele, dá para perceber que é um pouco mais pesada do que fone de ouvido de entrada, obviamente, mas se você colocar no seu bolso ali, você nem sente muito, né? Então não atrapalha. A base desse fone aqui conta com 500 mAh de bateria, tá? E os fones em si, cada um tem 30 mAh e você também pode usar um fone de cada vez. Você não precisa usar os dois ao mesmo tempo. No momento de desligar o fone de ouvido, os dois desligam ao mesmo tempo. O fone entende que você não quer mais usar os fones e eles desligam ao mesmo tempo. Mas quando você vai ligar os fones, você precisa ligá-los um de cada vez. Então, caso você queira usar um fone de cada vez, tá? Liga apenas um, que o outro vai permanecer desligado. Uma dúvida que eu tinha sobre esse fone é se realmente essa bateria dele durava 24 horas. Eu pensei, é o fone de ouvido que dura 24 horas? É a caixinha dele que dura 24 horas? O que de fato é? Se a gente for ver aqui embaixo do fone, deixa eu tentar, da base dele, deixa eu tentar focar aqui. Ele tem essas 4 bolinhas de LED aqui, né? Cada bolinha dessa recarrega o fone 2 vezes. Então ela já tá apagada aqui porque eu já recarreguei meus fones do 0 ao 100% 2 vezes. A caixinha, ela vai demorar mais ou menos 2 horas para recarregar, tá? E os fones vão demorar 1 hora para recarregar.
os fones duram 3 horas usando diretamente, tá bom? Então você consegue recarregar até 8 vezes os fones, ou seja, no total, a autonomia desse fone de fato é de 24 horas de duração, o que eu achei perfeito. Eu consigo usar basicamente o mês todo aí sem recarregar, porque eu uso ele de forma bem casual. Outro detalhe aqui é quando os LEDs estiverem acesos aqui na base dele, é porque os fones ainda estão carregando, tá? E quando eles apagarem, é porque os fones já terminaram de carregar e você pode usá-los aí tranquilamente com 100% de bateria. E para você saber o nível de bateria do fone, ele mostra no celular, tá bom? Então aqui vou deixar aí na tela um printzinho aí de como que aparece aí no celular para você. E ele aparece aí dessa forma, então você consegue sempre ter um controle ali da bateria. E um último ponto aqui sobre a bateria, né? A forma de recarregar, se a gente for ler no manual, ele recomenda que a gente não carregue em tomadas, tá? Ele vem com um USB aqui, tá? Um USB-C, tá bom? Você conecta aqui na basezinha dele e conecta em algum USB local. Pode ser no USB aí do seu notebook, pode ser no USB do seu computador, pode ser no USB da sua televisão, qualquer USB, porque ele vai direcionar a voltagem correta para não danificar o seu aparelho. Uma outra coisa que eu achei muito legal desse fone, que me incomoda muito na maioria dos fones, é aquela notificaçãozinha de bateria fraca. Quando o fone tá com bateria fraca, ele não notifica, pelo menos no tempo que eu usei aqui, ele não me notificou que a bateria tava fraca. Simplesmente o fone desligou. E isso eu achei maravilhoso. É horrível, você ainda tá com 20% de bateria e o fone lá fica falando para você carregar. Eu já sei que eu quero carregar, não precisa ficar me avisando, né? Então o PH426, fixando no usuário, ele não notifica se a bateria tá fraca. Amei, cara, amei, tô usando aqui como meu fone principal e eu tenho certeza que você vai gostar. Outra diferença dele com fones de entrada é a fidelidade da bateria, né? Eu testei aqui o A9 Pro e por mais que ele seja muito bom também pelo preço, ele geralmente não mostra de fato quanto de bateria tem nos fones. Já o PH426, ele mostra certinho qual o nível de bateria, então não corre o risco de você sair de casa com os fones em 100%, sendo que na verdade eles estão em 50%, ou não corre o risco de você colocar para carregar achando que está sem bateria e ele tá com bateria. Ponto muito positivo pro PH426, porque realmente é bem difícil achar fones com essa fidelidade aí, mostrando para o usuário a quantidade de bateria que tem no fone. E agora questões mais técnicas, né? Quando você coloca os fones na base, eles já desconectam, né? E ficam indisponíveis para poder usar. E quando você os tira, você consegue conectar em até mais de um dispositivo, e quando você os tira, ele já conecta instantaneamente no seu equipamento, né? Ele tem uma versão do Bluetooth de 5.3, o que já permite essa multiconexão de equipamentos, né? No seu notebook, mais de um aparelho telefônico, ou se quiser conectar no seu computador e no celular. Se você tiver com o Bluetooth ativo ali, ele vai reconhecer e já vai conectar diretamente sem nenhuma enrolação, o que é maravilhoso. No manual dele aqui, falando das características, informa que ele tem um alcance de 10 metros, mas aí eu fiz um teste, eu coloquei o meu celular numa mesa e fui andando até longe e ele alcançou até mais ou menos uns 20 e poucos metros de distância, então eu fiquei realmente bem surpreso com o alcance desse fone. Esse teste que eu fiz foi com o obstáculo de apenas uma parede, né? Mas eu testei aqui em casa, coloquei meu celular no quarto e fui até a cozinha e mesmo assim ele funcionou muito bem. E agora também passando aí na tela, eu vou deixar um videozinho mostrando como você pode acessar as configurações de desenvolvedor do seu telefone aí, do seu celular, e também tá otimizando a questão do delay desse fone para você tá podendo jogar jogos aí. Eu utilizei ele aqui para ver filmes, para jogar, e eu não senti dificuldade nenhuma. Talvez para você que joga um pouco mais competitivamente, o ideal seja fones de ouvido com fio mesmo, porque o Bluetooth ele tem esse delay, não tem muito o que fazer. Agora falando um pouco sobre o ANC desses fones, eu testei aqui o modo normal, o modo ANC, o modo transparência, e eu também não senti muita diferença ligando o ANC, desligando, ligando o modo transparência também, tá? Mas ele tem um isolamento acústico muito bom. Eu não tô falando que o ANC não funciona, só tô falando que juntando o ANC junto com as borrachinhas que vem nele, que já isolam muito bem o som, você vai ter um isolamento aí muito bom, um cancelamento de ruído excelente, tá? Então, em relação a isso, não me atrapalhou nem um pouco. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre esse fone, para você decidir se seria o ideal para você. Eu espero você para uma próxima e fui!